E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero responder um comentário, cara. Assim, ó, em primeiro momento, o comentário dele muito bom. Eu achei altamente relevante, até mesmo para criar um conteúdo. E o jeito com que ele abordou o tema. A gente, claro que cada um tem um tipo de comunicação, cada pessoa tem, mas o cara foi totalmente educado e me fez pontamentos assim que eu achei relevante. Pra quê? Eu comecei a explicar tudo por comentar, falei, cara, vale a pena fazer um vídeo explicando tudo isso que ele revelou. Então eu vou colocar na tela aí e vamos falar desse comentário dele. Foi o Azazel. Achei interessantíssimo. Primeiro, olha o jeito com que ele me aborda. Mas posso fazer uma reflexão acerca do vídeo do senhor? Não questão do senhor, mas olha o jeito da pergunta. Uma reflexão. Será que o fato do senhor e a sua esposa conseguirem esses aumentos de limite com mais facilidade não se deve ao fato de terem uma renda acima da maior parte da população? Digo isso com base em alguns seus vídeos que mostram transferências com valores bem generosos, investimentos, faturas e etc. Assim, os bancos tendem a ser mais flexíveis mesmo havendo dívidas passadas. Uma pergunta. As dicas são ótimas, porém, não podemos negar que esse é um ponto a ser levantado. Sucesso. Cara, olha o teor da pergunta dele. Ele simplesmente conseguiu colocar todas as bases de informações de bancos numa pergunta e o questionamento. Cara, será que por mais que vocês sejam negativados, o fato de renda alta, elevada, que na verdade não é tão alta assim, mas de acordo com a média da população, considero também relevante o que tu falou. E assim, ó, eu vou começar a falar nesse vídeo. Primeiro eu quero te agradecer esse comentário, porque esse comentário é altamente relevante. É um comentário que a gente tem que trazer à tona, porque muitas pessoas podem estar perguntando, ah, Vinícius, então eu só vou ter aumento do meu cartão de crédito caso eu tenha limite alto de comprovação de renda. Vamos lá. Isso vai fazer eu voltar um pouco atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu não tinha nenhum limite de conta. E todos os processos que eu faço aqui no canal é em cima do que eu já passei. O primeiro cartão que eu tive foi o cartão BMG, o cartão do Barcelona. Eu até comentei aqui no canal. Quando consegui liberar esse cartão, que ele era muito acessível para negativado, porque eu estava bem negativado, só para ter noção, eu não conseguia abrir conta no Nubank. O Nubank me negava. Na época, a gente tinha que ser convidado e depois de ser convidado, ter passado por uma análise. Não é que nem hoje que simplesmente tu vai conseguir abrir uma conta no Nubank, é só clicar no botão. Então assim, ó, esse fato fez o quê? Abrir o rate bancário. Então todas as informações que eu entrego hoje aqui foi do que eu já passei. Tá, Vinícius, mas a gente tá falando, por exemplo, da tua esposa. A minha esposa, vamos lá, é um caso diferente. Primeiro, ela era corretora de imóveis. Recebia e tinha CNPJ sobre isso. Isso fez levantar o rate bancário dela. Foi lá para cima por causa da movimentação, que é o que ele fala. Ok, perfeito. Movimentação bancária e também rendas, entrando rendas ali com CNPJ. A tua renda como autônomo comprovada com CNPJ, pum, é tudo que o banco ama. Mas beleza, com imposto de renda também. Só que a minha esposa já não trabalha faz 1 ano. Inclusive, esse ano a gente encerrou o Cresci dela, para não pagar. Ela parou de trabalhar faz 10, 11 meses, ela parou, não trabalha mais com corretagem de imóveis. E o CNPJ foi cancelado ano passado. Então a renda dela, pum, acabou. Só que claro que a gente mantém o cartão de crédito dela. Eu incluí ela como sócia da minha empresa. Então ela manteve a renda constante dela. Só que a gente não pode colocar o fato apenas da renda para conseguir os limites. O que acontece? Os bancos, eles estão sempre brigando um com o outro. O fato que eu faço o Santander, vamos pegar específico o caso do Santander, que foi o vídeo dele, tá? Que eu falei que aumentou novamente o limite da Munique. Não é aumentos significativos, tirando o BTG Pactual, que é onde a gente tem investimento, que eu acho relevante, tanto que eu tirei do Rico e o Rico tirou meu limite. Na verdade, o Rico continuei com o mesmo limite no Rico. Eu tenho comprovações de renda e comprovação de pagamento, que é exatamente o que ele falou também. Eu tenho transferências de comprovação de renda e investimento. Só que onde é que vai começar a pegar nela? Onde é que ia pegar o posicionamento? Se eu não tivesse vinculado ela ao meu CNPJ e eu não tivesse a renda necessária para ter crédito. Só que a gente tem que dar uma aspas que ela ficou, que nem eu no Itaú, devendo para o Santander. E não pagou. Só que faz muito tempo, a dívida prescreveu, mas há dívida aí. E isso abre uma brecha no nosso novo monitoramento de conta. Porque a gente não pode agora mais ressaltar dizendo assim, ó, o banco nunca mais vai te entregar crédito sendo negativado. Não.
Isso mudou. Mudou com o quê? Antigamente era não, era bloco. Cara, tu tinha um título protestado, já era sinônimo para não ter mais conta aberta. Hoje em dia não. Os bancos eles estão mudando a maneira de enxergar o cliente. Quando eu, Vinícius Cardoso, sendo negativado, consegui os meus primeiros limites de cartão de crédito, eu comecei a usar a estratégia de relacionamento, que é hoje o que está faltando as pessoas poderem enxergar é, não basta tu ter, como já vi vários canais aqui dizendo assim, eu tenho 50, 70 mil guardado e eu não tenho limite de cartão de crédito. Dinheiro parado em conta não significa nada. Por quê? Porque tu pode sacar a qualquer momento e esse dinheiro tu entregar para outro banco. Existe portabilidade de investimento. Então hoje tu ter um investimento guardado é um ponto de vários pontos onde fazem entregar o cartão de crédito. Mas vamos lá. Vinícius, tu acha que a gente tem como levar em consideração o que tu fala aqui no canal? Sim. Por quê? Porque o que eu tento explicar para vocês no canal é tanto para quem tá negativado para quem não tá. É o relacionamento e aumentar o rating bancário. Porque muitas pessoas elas querem abrir conta, eu vou trazer minha portabilidade de salário. Beleza. Isso aqui, na verdade, eu acho que hoje, sinceramente, sendo bem sincero com vocês, a comprovação da renda, na minha opinião, equivale a 50% a 60% da tua conta hoje. Porque os bancos eles querem entender a tua renda para ver se tu é um bom pagador, independente se tu já deveu ou não. Porque o tu deveu, beleza, todo mundo vai dever. E aqui hoje, com a situação do Brasil, vai ficar cada vez mais complicado a gente conseguir manter o CPF em dia. Então os bancos eles têm que se reinventar e já estão se reinventando. Santander e Itaú, há 3 anos atrás, era impossível de conseguir crédito negativado. Hoje a gente já vê uma tendência a conseguir. Os bancos digitais continuam ainda sendo os melhores bancos para entregar crédito para negativado. Então o que aconteceu no meu caso e o da Monique? Primeiro, a renda comprovada, não o volume da renda. Ah, tu tem grandes limites. Beleza, se aparece no Santander 10 mil reais de limite de cartão de crédito, limite de conta, concordo, isso é equivalente à renda. Mas não podemos aqui ocultar o fato de que ela conseguiu limite de cartão de crédito devendo para o banco. Então é esse ponto que eu quero pegar vocês. A gente trabalhando. E o que foi o ponto de chave? Como eu já expliquei no Santander, eu fiz Open Finance para bancos específicos. Primeiro, BTG Pactual, onde a gente tinha nosso volume de dinheiro lá. Segundo, para o Banco Rico, onde é a nossa fatura do cartão de crédito. Então eu simplesmente joguei o Santander para enxergar como a Monique é mensalmente. E expliquei. Mas isso faz 5 meses que eu fiz a primeira vez esse movimento de mercado. Então não é só sobre a renda comprovada. E sim sobre renda comprovada, movimentação de conta, capacidade de pagamento. Então são todos os pontos que eu falo. Só que, claro, como eu sou criador de conteúdo, eu tenho que falar de um jeito que tu consiga se enquadrar no que eu tô falando. Porque eu preciso encaixar todas as categorias, o negativado, o assalariado, o cara que ganha pouco, o cara que ganha muito, com tudo que tá acontecendo. Mas assim, ó, sinceramente, esse comentário foi muito legal, porque me fez abrir a mente para começar a explicar também para outros tipos como funcionar. Muito obrigado pelo primeiro. A simpatia, o jeito como comentou, o jeito que expôs as palavras, sem agressão, porque as pessoas, elas às vezes ficam indignadas comigo e querem mandar palavras agressivas. Eu não vou responder esse tipo de comentário. Por quê? Independente se eu vou estar certo no que eu vou te responder, eu não vou, porque eu tô levantando um posicionamento briguento, não sei. Agora, um cara que se posiciona desse jeito, a gente tem que renovar. Infelizmente eu não consigo olhar todos os comentários, mas graças a Deus eu consegui enxergar esse comentário dessa pessoa que foi muito pontual nas palavras e trouxe esse rico comentário, conteúdo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!